somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, a Comunidade da Cruz. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu,
Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós nos colocamos na sua presença nesse momento, ó Deus, contritos, ó Deus. Pedimos perdão ao Senhor pelas vezes, ó Deus, que entristecemos o Senhor, que pecamos, ó Pai. E pedimos que o Senhor nos limpe, ó Deus, que o Senhor nos ajude a caminhar para uma vida de santidade, para o louvor da Tua glória, meu Pai. Nós te engrandecemos, ó Deus, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Então, nesta canção que diz ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, a esse Jesus chamado Cristo, que nós glorificamos, que nós louvamos e entregamos todo o nosso ser a Ele, em gratidão, em adoração. digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Ele está coroado, estás, ó Rei Jesus, coroado, estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Porque Ele está coroado. Estás, ó Rei Jesus, coroado, estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Seja nossa vida de consagração ao Senhor, de rendição a Ele, dia após dia. Momentos de contrição, momentos de adoração, na igreja, na sua casa, no seu lar, no seu quarto. E essa canção fala disso, no seu momento com Deus, no seu secreto com Deus.
sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós nessa noite. Eu me chamo Mateus e eu fiquei muito feliz de receber o convite do meu amigo Felipe para poder estar compartilhando um pouquinho mais da palavra do nosso Senhor com os irmãos aí da Primeira Igreja Presbiteriana em Campo Grande, na cidade de Cariacica. Fico muito feliz não só porque o Felipe é um grande amigo, nós convivemos juntos no último ano dele no seminário, morando no mesmo prédio, nós fomos vizinhos, mas também porque eu gosto muito e o meu coração arde por compartilhar a palavra de Deus, principalmente com irmãos amados que estão distantes de mim nesse momento, mas que conseguem ouvir a palavra de Deus por meio desse recurso digital que nós temos, onde juntos nós podemos aprender um pouco mais sobre aquilo que o nosso Senhor quer das nossas vidas. E nessa noite eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Nós leremos juntos esse texto para refletir um pouco sobre aquilo que Deus é para nós, quem é Jesus para as nossas vidas. Hoje em dia é muito comum que cada um de nós tenhamos de alguma forma a presença do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, dentro das nossas casas. Hoje, e principalmente aqui no Brasil, nós temos muitas variedades de Bíblias. Nós temos a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do jovem, a Bíblia do adolescente, inúmeras traduções da palavra de Deus para nós. E não só isso, nós temos agora a própria Bíblia dentro do nosso celular que nós podemos carregar para onde quer que nós vamos. Muitos de nós convidamos, então, a partir da palavra de Deus, de Jesus, para estar dentro dos nossos lares. Talvez você tenha algum tipo de quadro, algum tipo de coisa que te lembre da pessoa de Jesus. Talvez no Natal, há um pouco tempo atrás, você tenha feito um presépio com a imagem do menino Jesus na sua casa. É muito comum, hoje em dia, com o avanço das igrejas evangélicas, as pessoas se dizerem crentes, se dizerem filhas de Deus, se dizerem pessoas que professam a fé no nosso Senhor Jesus e que tem o Jesus, o Cristo, morando dentro dos seus corações e habitando dentro também dos seus lares. Eu quero refletir nessa noite com os irmãos em dois encontros que Jesus teve no mesmo lugar com duas pessoas muito diferentes. E esses dois encontros são, no mínimo, inusitados e nos mostram a diferença de duas pessoas que estavam com Jesus, mas que reconheciam de fato quem era Jesus, e outra pessoa que não conhecia quem era Jesus, e uma pessoa que estava com Jesus, mas achava que não precisava dele. Por isso eu quero ler com os irmãos o texto de Lucas, e eu lerei aqui, eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50, diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela,
beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Por isso, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Nós começamos esse texto e essa história com um convite bastante inesperado. Um fariseu chamado Simão convidou Jesus para ir até a sua casa. E não sei se você se lembra, mas os fariseus normalmente não gostavam muito do nosso Senhor Jesus. Os fariseus eram o grupo religioso da época, a liderança religiosa que tinha não só um poder espiritual, mas também um poder político naquela época. E Jesus os confrontava por conta da sua hipocrisia, por conta do seu orgulho, por conta de excluírem as pessoas. Mas esse fariseu chamado de Simão, ele deseja receber Jesus na sua casa. Jesus está numa cidade na qual ele era muito famoso já por conta dos seus milagres e das suas pregações, mas era a primeira vez que Jesus estava ali, então esse fariseu decide chamar Jesus para sua casa. Então Jesus aceita o convite desse fariseu e Jesus vai até esta casa. Era muito comum naquela época que as pessoas fossem recebidas muito bem. As pessoas naquela época andavam por estradas de terra, não havia asfalto, as pessoas caminhavam por muito tempo para ir até os lugares e era muito comum que seus pés se sujassem de areia. Então a tradição daquela época era que as pessoas deixassem pelo menos um balde de água para que as pessoas limpassem os seus pés, ou mesmo elas disponibilizariam um servo para que limpasse os pés do convidado. Mas Jesus chega nesse banquete, ele não é recebido com um beijo, ele não é recebido com nenhuma honraria, ninguém oferece água para que ele ali limpe os seus pés. Jesus está na casa deste homem. Este homem recebeu o Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor e Salvador Jesus, mas ele não presta nenhuma honraria ao nosso Senhor. Mas nesse momento em que Jesus entra, Jesus vai até aquela mesa, e naquela época havia uma mesa muito baixinha, não haviam cadeiras, as pessoas se reclinavam até a mesa como se deitassem ao chão para poder se alimentar, e elas deixavam então seus pés longe da mesa para que não ficasse próximo ali da comida. Naquele momento em que Jesus está reclinado à mesa para se alimentar daquele banquete, uma outra coisa inesperada acontece. Uma mulher entra naquela casa. Mas essa mulher não era uma mulher comum. Nós não sabemos como era a sua vida, mas naquela região, naquela cidade, essa mulher era muito mal vista. Ela era muito mal falada. A Bíblia vai nos dizer que ela era tratada como uma pecadora, uma pessoa que não deveria se misturar com aqueles que serviam a Deus, uma pessoa que, segundo a tradição dos fariseus, não devia estar naquele local. Era permitido que as pessoas assistissem ao banquete, mas não aquele tipo de pessoa. Então, quando aquela mulher
se achega até ali e vai até Jesus, isso incomoda muito o fariseu. O fariseu pensa assim, bom, este homem, Jesus diz que é um profeta, as pessoas o chamam de profeta, mas agora vem uma pecadora e ele não a expulsa daquele local. Ele não sabe quem é essa mulher. As pessoas acham que ele é um profeta, mas eu não acho que ele seja um profeta. Porque se ele fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Ele jamais deixaria essa mulher fazer isso que ela está fazendo. Mas, naquele momento que o fariseu pensa isso, Jesus ele propõe uma parábola. Ele disse, Simão, me ouça. Eu quero te dizer uma história, contar uma parábola para você. E a parábola que Jesus conta para este fariseu mostra algo muito impressionante sobre o nosso Senhor. Ele diz assim para o fariseu, certo credor, um homem que tinha duas pessoas que deviam para ele, essas duas pessoas eram diferentes. Uma devia 500 denários e a outra devia 50 denários. Essa era uma quantia alta, tanto a primeira quanto a segunda, mas a primeira muito mais alta que a segunda quantia. Mas as duas pessoas, os dois devedores, não tinham como pagar esse credor. Então, o que acontece? O credor perdoa ambas as dívidas, ambos os devedores. E aí, então, Jesus joga uma pergunta para Simão. Ele diz, Simão, qual deles você acha que amará mais o credor? E a resposta de Simão é muito interessante. Ele diz assim, obviamente aquele que foi mais perdoado. E o que Jesus quis dizer com essa parábola? Jesus estava mostrando ali para o fariseu, para Simão, que ele sabia sim quem era aquela mulher. E com aquela parábola, Jesus vira o jogo e mostra para o fariseu que não só ele sabia quem era aquela mulher, e que aquela mulher era sim uma pecadora, alguém que devia muito, mas também que, como um contraste, Simão, que estava ali à sua frente, também era um pecador. Como na história, como na parábola que Jesus contou, diante dele estão duas pessoas que devem a ele. Duas pessoas pecadoras, Simão e aquela mulher. Mas, na cabeça de Simão, aquela mulher, ela era muito pecadora. Na cabeça de Simão, no pensamento de Simão, quem precisava de perdão, quem precisava de uma ação de Deus, era aquela mulher. Ele achava que ele não precisava de Jesus. Ele estava com Jesus em sua casa, mas ele achava que não precisava de Jesus. O fariseu Simão achava que não precisava de Jesus. Este primeiro aspecto da história é muito importante, meus irmãos, porque muitos de nós temos Jesus nas nossas Bíblias, temos Jesus nos nossos smartphones, temos Jesus às vezes até mesmo dentro da nossa casa, assim como aquele fariseu, mas nós achamos que não precisamos dele. Nós lidamos muitas vezes com a nossa vida, assim como Simão lidou com Jesus. Ele recebeu Jesus na sua casa, mas ele tratou Jesus como se Jesus fosse qualquer convidado, como se Jesus fosse igual a qualquer um dos outros convidados que estavam ali em sua casa. Simão tratou Jesus de igual para igual, ou melhor, até mesmo como um superior a Jesus. Ele não oferece nenhum beijo, não lava os pés de Jesus, não oferece nenhuma honraria a hora que Jesus chega à sua casa, mas o fato dele convidar Jesus o coloca numa posição de superioridade. Esse fariseu estava com Jesus, mas ele achava que não precisava dele. E muitas vezes nós, irmãos, estamos na presença de Deus, nos cultos, nas nossas casas, mas achamos que não precisamos de Jesus. É muito legal ter Jesus dentro das nossas casas, mas muitos de nós achamos que não precisamos dele. Mas o que Jesus disse para o fariseu naquela parábola? Que tanto ele quanto aquela mulher eram pecadores, eram devedores dele. E nós também somos devedores de Jesus. Nós também temos os nossos pecados. E meu irmão, a nossa sociedade diz que o pecado é algo corriqueiro, que o pecado é algo comum, que todos nós temos. E de fato, todos nós somos pecadores. Porém, a nossa sociedade lida com o pecado
como se, já que todo mundo tem, então é tudo bem ser um pecador, está tranquilo, não há nada o que nós possamos fazer. Nós temos que conviver com isso, é algo natural, é algo comum, não precisamos nos preocupar. Mas, meus irmãos, o pecado não é algo tranquilo de ser ignorado. O pecado não é algo passível de ser deixado de lado ou de ser tratado como algo comum. Quando nós falamos de pecado, há algo que nos une, não só pelo fato de sermos pecadores, mas pelo fato de sentirmos culpa. Não sei se você já pensou sobre isso, mas a culpa é um sentimento universal. A própria Bíblia, lá em Romanos 2, versículo 15, você pode procurar na sua casa, aí depois, Romanos 2,15 vai dizer que todos, mesmo os gentios, mesmo aqueles que não conhecem a Deus, eles sentem culpa, porque Deus colocou a sua lei perfeita nos nossos corações, para que mesmo aqueles que não conhecem sejam acusados pelas suas consciências de que somos culpados dos nossos pecados. A culpa é algo totalmente presente nas nossas vidas e na vida de todas as pessoas. Se você entrar no Google e se você fizer uma rápida pesquisa sobre quais são as pesquisas que as pessoas fizeram nesse último ano com a palavra culpa, você vai encontrar essas pesquisas. Por que sentimos culpa? Como lidar com a culpa? Como se livrar da culpa? Como tratar a culpa? As pessoas, mesmo aquelas que não conhecem a Jesus, elas se sentem culpadas por conta das suas ações, por conta dos seus erros, por conta dos seus pecados. E elas estão em busca de se livrar da culpa. Eu imagino que você, em algum momento da sua vida, tenha se sentido culpado por conta dos seus pecados. Talvez pouca culpa, talvez muita culpa. A culpa é algo tão presente dentro de nós que os psicólogos vão dizer que ela é uma das grandes causas que levam as pessoas à depressão. E qual será a resposta que o mundo nos dá para a culpa? Eu também pesquisei na internet e é muito interessante o que o nosso mundo diz para nós tentarmos solucionar o problema da culpa. Uma das frases ditas é: tenha uma reação distinta para com seus sentimentos, seja mais compassivo consigo mesmo. As pessoas querem que você lide com a culpa de uma forma a negá-la e dizer, tá tudo bem, você não precisa se cobrar tanto assim, seja mais tranquilo com relação a você mesmo. Uma outra proposta é, entenda que erros acontecem, é comum nós fracassarmos, é comum nós errarmos, você não precisa lidar com a sua culpa. Outra, a resposta que o nosso mundo dá é, escreva uma nova história. Eu acho bastante interessante essa proposta, como se escrever uma nova história nos livrasse dos nossos erros futuros. E por último, uma das respostas que eu encontrei na internet é: use a culpa para o seu bem. Olhe para a sua culpa, olhe para os seus erros, olhe para as suas limitações e agora vença tudo isso, e agora seja melhor. E essas pessoas estão transformando o pecado, as nossas más ações, em combustível para nós vivermos uma vida boa. O problema, meus irmãos, é que a culpa não é só uma questão psicológica. A culpa não é só um sentimento que há dentro de nós. A culpa não é algo simplesmente que eu posso ignorar. A culpa é o reflexo de uma realidade espiritual. Nós somos culpados porque nós somos pecadores. Nós temos sobre nós uma sentença de condenação. Romanos 5,18 diz que por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Meus irmãos, o pecado é algo grave. O pecado é algo que nós fazemos contra Deus. O pecado é algo que rejeita a justiça de Deus. O pecado é dizer para o Senhor que nós somos independentes dele, autônomos, que não precisamos dele, que somos mais sábios, que as suas leis são equivocadas. Quando eu penso, quando eu falo, quando eu tomo alguma atitude que vai contra a palavra de Deus, eu firo o caráter do nosso Senhor. E para nós que somos cristãos, o nosso pecado é grave porque é uma ofensa contra o Cristo que morreu por nós naquela cruz. Meu irmão e minha irmã, o nosso pecado é grave e nós não podemos simplesmente lidar com a culpa. Como os devedores daquela parábola que Jesus disse para Simão, nós também não podemos pagar a dívida.
A Bíblia vai nos dizer que não há nada em nós que possa resolver o problema da nossa culpa. Não há nada em nós que possa resolver o problema do nosso pecado. E o que nós faremos diante disso? O que nós faremos para resolver o problema do pecado? Nós não podemos ter uma atitude igual a de Simão, o fariseu, de achar que somos melhores que alguém, de achar que não temos pecado, de achar que não precisamos da obra salvadora do nosso Senhor Jesus. Essa, meus irmãos, é uma atitude extremamente arrogante, uma atitude orgulhosa. Como você tem lidado com a sua culpa, com os seus pecados diante de Deus? Mas a história não termina aí. Aquela mulher, em contraste com o fariseu, ela sabia da sua culpa, ela sabia dos seus pecados, ela sabia da sua condenação. E ao ver Jesus, ao ver o homem que podia perdoá-la, ao ver o homem que podia salvá-la da sua culpa, dos seus pecados e da sua condenação, ela se derrama aos pés de Jesus. Meus irmãos, aquela mulher vai até Jesus, que estava com os pés sujos, e ela começa a chorar diante de Jesus. E ela limpa os pés enlameados de Jesus, que havia agora juntado aquela sujeira com as lágrimas daquela mulher. Ela enxuga aquilo com seus próprios cabelos, tornando seus cabelos talvez todos sujos de lama. E ela então derrama um perfume caríssimo, que talvez ela tenha utilizado todas as suas riquezas, todos os seus bens, que talvez não fossem muitos para comprar. Essa mulher se derrama aos pés de Jesus e beija os pés de Jesus, porque ela, diferente do fariseu, sabe quem é Jesus. Ela sabe que Jesus é o Deus perdoador. Aquela mulher, meus irmãos, não duvidava de Jesus. Ela sabia quem Jesus era. Ela sabia quem Jesus era e ela faz todos os cumprimentos e todas as honrarias que o fariseu deveria fazer, porque ela conhece o Jesus que perdoa. Meus irmãos, Jesus é o Deus que pode perdoar os nossos pecados. Esse Deus que vem até nós e se entrega naquela cruz, derrama o seu sangue por nós, ele vem com uma oferta de perdão. Ele sabe que nós não temos com o que pagar e por isso ele vem pagar em nosso lugar. E ele oferece o perdão dos nossos pecados por meio da sua morte naquela cruz. E quando nós encontramos esse Jesus, a nossa reação é igual a dessa mulher. Todas as pessoas que de fato creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, todas as pessoas que reconhecem que Jesus é o Deus perdoador, elas têm dentro de si um amor que flui, um amor que abunda, um amor que transborda, pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus, ele olha para o fariseu e fala com relação àquela mulher, se referindo a ela, porque ela fez tudo aquilo que uma pessoa perdoada faz. Ela reconheceu quem Jesus era. Ela reconheceu que Jesus era digno de receber todas aquelas honrarias. O perfume, os beijos, o lava-pés, o enxugar com seus próprios cabelos. Porque ela não tinha nada para oferecer. E aí então ela oferece tudo o que ela pode. As suas lágrimas, o seu amor, o seu afeto, porque ela de fato reconhece que Jesus, o seu Senhor e Salvador, perdoa de todos os seus pecados. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa história, nós temos que nos lembrar que há duas pessoas ali, o fariseu e aquela mulher. E diante de Jesus há sempre duas pessoas. Aquela que crê que precisa de Jesus para salvar os seus pecados, para perdoar os seus pecados, para libertar da condenação, e aqueles que acham que Jesus é alguém legal, e Jesus é alguém até mesmo digno de ser convidado para sua casa, mas acham que não precisam de Jesus. Como você tem vivido com relação a Deus? Você ama ao Senhor a ponto de se derramar, a ponto de entregar toda a sua vida a Jesus? Ou você lida com Jesus como o fariseu lidava, achando que não precisava dele? Você entende que os seus pecados precisam ser perdoados? Você se arrepende, confessa com honestidade, com sinceridade que você é um pecador, que você precisa da salvação de Jesus,
Que você necessita que alguém te salve? Ou você acha que você é autossuficiente? Que você não é tão pecador assim? Que você não é tão ruim assim? Que Jesus é um cara legal, um grande mestre a ser seguido, mas que talvez seja demais chamá-lo de Senhor e Salvador. Meus irmãos, Jesus, ele nos perdoa e ele gera amor em nós, assim como ele fez com aquela mulher na história que nós vimos. Nós podemos ter certeza que Jesus nos perdoa por meio da salvação, por meio da sua morte na cruz, porque ele nos prometeu, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque, como diz Paulo também em Romanos 5,11, nós temos a reconciliação com Deus por meio da morte do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, que Jesus possa ser de fato reconhecido dentro do nosso coração como Deus que nos perdoa, que você possa encontrar em Jesus aquele que te liberta da culpa do pecado, aquele que te liberta da condenação e aquele que é o seu Deus, o seu Senhor, o Deus que nos perdoa dos nossos pecados, assim como ele fez com aquela mulher. Que Deus nos abençoe, que Jesus seja presente nas nossas vidas, não como qualquer um, mas como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus abençoe a todos e foi um prazer, meus irmãos, estar com vocês nessa noite aqui.